Graça e paz, meus irmãos. Estamos aí no último, da sequência de 19 artigos sobre a nossa declaração doutrinária, e hoje a gente está fechando, não sei se vai ser com chave de ouro, os 19 artigos, mas vai ser alguma chave lá, não sei se é de ouro, de prata, de ferro, com ferrugem, mais ou menos, areada, mas com certeza nós fecharemos hoje a nossa, pelo menos aí, os pontos da nossa declaração doutrinária. E gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias. Vou logo adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Tem alguns assuntos aqui que eu vou trabalhar mais. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver? Não? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. É um texto extremamente conhecido no Novo Testamento, a gente usa na evangelização. Romanos, capítulo 3, o versículo de número, capítulo 6, o versículo 23. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos trabalhar a questão da morte. E o primeiro ponto sobre morte que eu quero trabalhar é essa questão de o que é morte, os conceitos de morte, o que ela atingiu, o que tanta morte é essa que aparece na Bíblia. Primeiro, a morte como consequência do pecado, Então a morte é resultado direto da desobediência lá no Éden, Adão e Eva, começando por Eva, depois chegando no Adão, a responsabilidade no Adão, os olhos dela se abrem junto com o dele, mas também, além de olhos abertos, em Adão pesa, o cajado é mais forte, Maldita é a terra por causa de ti. Enquanto na mulher vê aquela dor profunda no parto, Deus vai lá no Adão e diz assim, maldita é a terra por causa de ti. Então o pecado, ele trouxe a morte. Então a morte, ela é consequência do pecado. Nesse caminho, então nós temos ela como universal. Todos morrem, todos nascidos. Algumas exceções tem no texto bíblico, tem o caso de Elias, o caso de Enoque, mas, no geral, todo pecador morre. Até o nosso Cristo, que não é pecador, morreu. Veio para a morte, veio para ser crucificado. Então, o pecado, ele trouxe morte no campo universal. Por isso que a morte de Cristo também, ela tem o seu efeito universal. O pecado matou todos, mas a morte de Cristo trouxe vida para todos através da crucificação. Então, é universal. O texto aí é de Romanos 5, os irmãos podem abrir, é só voltar um pouquinho. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Quem achou, pode ler 2 versículos. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa deu o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça deu a graça sobre todos para a justificação e da vida. Amém. Então, a morte reinou sobre todos os homens, consequência do pecado. Então, a morte, ela é universal, ou seja, todo ser humano, todo nascido de mulher, de Adão, morre. Infelizmente, essa é um peso que o ser humano carrega, morte. Nessa morte que está geral, universal, nós encontramos a morte física. Gênesis 3, pode abrir lá, entre a física e a espiritual. Quero destacar logo a física. Gênesis 3, 17, pode abrir sua Bíblia em Gênesis 3, 17, e quem achou pode ler em voz alta aí para a gente continuar com a nossa leitura. Gênesis 3, 17. Amém. Eu acho que eu devo ter colocado o versículo aí. Gênesis 3 fala aí dessa consequência, maldita é a terra, mas temos a ordem direta que Deus dá a Adão
para que ele não comesse, e o diabo vai enrolar a mulher em cima dessa ordem. Diz lá o texto em Gênesis 3, a partir do versículo de número 2, diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: não comereis dele, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, Adão e Eva, Adão recebe a ordem de não comer daquele fruto, não chegar naquela para comer. Porém, Eva, ela recebe a ordem de Adão e ela bota uns acréscimos nela, ela coloca nem sequer tocar. Essa ordem foi quebrada e trouxe morte física. Também espiritual, que a gente trabalha essa morte espiritual de uma forma bem mais clara, para pessoas que estão vivas, mas estão espiritualmente mortos, era o nosso passado. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, né? Mortos em pecados e delitos. Então, nós estávamos mortos no campo aí espiritual. Veja o que trouxe essa morte, né? Morte física, morte espiritual, na desobediência lá em Gênesis. Quem achou pode ler. Amém. Então a gente estava morto no nosso pecado, delito, e aí uma morte espiritual. Fisicamente, Adão afetou tudo, espiritualmente tudo. Só que a gente que já aceitou Cristo, nós que já aceitamos Cristo, nós saímos da morte espiritual. Mas quem não tem Cristo permanece espiritualmente morto. Então temos morte física, vai lá para o caixão, mas temos morte espiritual. Essa morte espiritual é quebra de comunhão, é separado de Deus, não tem conhecimento. A Bíblia usa várias figuras para se referir a essa morte. Ora diz que está morto, ora diz que está doente, ora diz que está perdido, né? Aí aquele debate do calvinismo, né? O ser humano está morto e não consegue escolher a Deus, mas ora essa morte é chamada de doença, é chamada de perdido, não foi encontrado. Então é só uma linguagem figurada para mostrar que nós estamos espiritualmente mortos, separados da comunhão com Deus. É a morte espiritual, ou seja, alheio à vida de Deus, diz o apóstolo, ou seja, ignorância espiritual é morte espiritual. Então essa morte espiritual é outro conceito que a gente trabalha na questão da morte física e espiritual, consequência geral. Mas ainda, separação eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. O cara não basta só morrer fisicamente, não basta estar separado de Deus espiritualmente, sem comunhão com o Senhor, mas também tem a segunda morte, que eu acho que aí o caldo agora fica mais pesado. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 14 e 15, nos diz assim, ó, Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então nós encontramos morte espiritual no campo, separação de Deus. Cada sem Cristo está separado de Deus, sem comunhão. Mas encontramos também a morte como segunda morte, no caso aí, eternamente separado e sofrendo, como diz aí o texto, né? Uma figura de linguagem, lago de fogo e enxofre. Não pode queimar um espírito, apenas a linguagem figurada, ou seja, ele vai sofrer como fosse alguém queimando, né? A linguagem figurada dessa, não é um lago de fogo e enxofre. Então isso é chamado de segunda morte. Nela está diabo e todo aquele que não foi justificado em Cristo, todos os demônios, é lançado nesse lago de fogo e enxofre, ou seja, uma sentença de separação eterna, sofrendo eternamente. Não é uma questão de desaparecer, a gente não tem esse conceito de morte. Fulano morreu e deixou de existir, desapareceu. O aniquilacionismo, que os adventistas geralmente pregam, né? Essa linha de pensamento. Nós não cremos na destruição do espírito. Nós não cremos que o ser humano, depois que parte dessa vida, deixa de existir. A existência continua, só que espiritualmente. E é aí onde entra a sentença. A sentença não é no corpo, essa segunda morte, é no campo espiritual. Punição eterna. Ele já está brincando conosco, assim, é uma tortura eterna? Pode chamar de tortura, seja lá o que for, mas a Bíblia está dizendo que ele vai sofrer eternamente, numa linguagem figurada de lago, de fogo e enxofre. Então, morte espiritual, segunda morte. Escapamos dela, né? Na morte física, eu queria, né, meu desejo é que fosse arrebatado, né? Quem quer passar? Jesus chegasse hoje, meu filho, você quer subir para o céu do jeito que está? Amém, vamos embora. Mas passar pela morte física não quero. Mas não sei se chegarei
né? Se nós chegaremos a não enfrentar a morte física. O desejo é, mas essa espiritual a gente não passa, a gente está carimbado. Vamos lá, né? A morte que trouxe solução para nossa morte. John Owen, né, que foi um calvinista, e ele escreveu muita coisa, e ele usou uma frase que me chamou a atenção, e aí alguém pegou e colocou nesse livro: a morte da morte na morte de Cristo. Eita, a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo foi crucificado, ele matou a nossa morte, através da morte dele. Então, a morte morreu na morte. Então, versículo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz aí: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então perceba, aboliu para nós aquela morte espiritual. Então a morte foi destruída através da morte de Cristo. Por isso esse teólogo escreveu: a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, Cristo destruiu a nossa morte por meio de sua morte. Solução para aquele problema do Gênesis, solução para o problema da sociedade moderna, de todo ser humano. Morte de Cristo que destrói toda e qualquer morte, consequência do pecado, seja ela física, seja ela espiritual. Ressuscita derrotando a morte física e mantém a comunhão com Deus, restaurando esta comunhão, derrotando a morte espiritual. E livra da segunda morte. Mas ainda, irmãos, figuras de linguagem para se referir à morte. Sono. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, fala da morte como um sono. Essa linguagem é constante na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, mas a gente vai encontrar, assim, diretamente à igreja, a figura da linguagem do sono se referindo à morte. Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses 4, 13. Amém. Os que dormem aí está se referindo ao estado dos mortos. Então veja bem, quando alguém morre, a gente usa essa linguagem dorme. Essa questão do sono da alma, que é outra linha que o adventista vai pregar, ele prega o aniquilacionismo, depois vai dizer que a alma está num sono profundo e não sabe de nada, no sentido de descanso, como você estivesse dormindo. É apenas uma forma figurada para se referir. O cara, quando está no caixão ou está deitado no chão, está o quê? Como estivesse dormindo, né? É apenas uma linguagem figurada. Os que morrem, dormem no Senhor, ou também dormem sem ser no Senhor. Morte com a linguagem de sono. Mas de descanso também aparece Isaías 57, versículo 2. Isaías 57, 2, pode abrir lá. Descanso, né? Por isso que a gente tem assim: fulano agora descansou de suas obras. Pode ler aí, meu querido, Isaías 57, 2. Acharam o quê? Descanso na morte. Então nós achamos descanso na morte. Repousamos das nossas obras, repousamos das nossas batalhas, na nossa luta. Paulo até desejou que era bom que ele partisse, mas achou melhor continuar fazendo a obra. Paulo desejou essa morte como um descanso, como um repouso. Na ideia dele: eu vou repousar minha cabeça. Mas, né, ele não foi. Ele partiu de uma forma bem dolorosa e não chegou até essa partida desejando de Cristo a morte para repousar do seu trabalho. Então, como um descanso, como um repouso das nossas lutas, dos nossos conflitos, das nossas batalhas diárias. Então, a morte aí, sono, descanso, apenas figura de linguagem, né? Apenas uma figura. E, vamos ver se agora, os mortos não devem ser consultados, né? E aí o Espiritismo, ele ensina aclaradamente que é possível ter contato com aquele ente querido, com aquele que partiu. E nós vamos olhar aí Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6, 10, logo de testa, que a gente vê que não tem condições, né, de estar batendo papo, porque tem uma informação interessante sobre o estado do morto. Eclesiastes 9. Simone, depois tu dá uma olhada aí na bolsa, deve ter uma folha aí dentro.
certo? Eclesiastes 9, 5, 6, 10. 5, 6, 10. Isso. Traz para cá. Pode ler, meu irmão. Versículo 5, versículo 6, versículo de número 10. Dez. Ok. Versículo 5. Os mortos nada sabem. Como é que vai conversar com o morto que ele nada sabe? Não tem nem ideia do que está se passando aqui. Já começa a ideia da impossibilidade de contato, de diálogo, porque ele nada sabe. E também não tem como passar informação a ele do que é que está se passando aqui. E aí, às vezes, alguém diz, fulano me viu e tal, contou assim, etc. A história, como é que estava lá do outro lado, tal, bateu aquele papo legal, faltou só tomar um cafezinho. Nada sabem. Versículo de número 6. Olha como ele é direto. Amor e ódio, inveja, amor, ódio e inveja, para ele já coisa dos vivos. Amor, ódio, inveja, coisa que estava aqui. Para eles, ó, já foi, né? Não tem isso. Mais ainda, no 6. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então eles não sabem de nada, não tem sentimento, não tem conhecimento. Como vai ter contato com você que está nessa condição? Não tem condições de ter contato com quem partiu. O livro de Isaías reprova e outros textos reprovam a mediunidade, a busca, né, de um médico para consultar um parente que morreu. Mais ainda, verso de número 10. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além, na morte, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem nada, então não tem como estar entrando em contato com um ser que está totalmente anulado em relação a nós, né? Não tem conhecimento de nada que está passando aqui, não tem como passar informação para ele do que está aqui. Há algumas situações bíblicas que a gente encontramos, por exemplo, Jesus conversando com Moisés, com Elias, na visão, lá no monte da transfiguração. Temos a situação de Saul, consultando uma mulher, que ela diz, eu vejo um Deus subir da terra, se referindo a Samuel, que já tinha partido. Se você olhar a situação de Saul, a mulher está induzindo ele a uma situação. Ela que diz que está vendo, ele não está vendo nada, e aí ele já começa a deduzir, é Samuel, é Samuel, é Samuel. Ela que está conduzindo a situação, e ele já está com a mente aberta para querer conversar com o profeta falecido. No caso de Jesus no monte, nós temos o Elias, que foi levado vivo. O Moisés é dito que o seu corpo não foi achado, não é isso? Né? E no texto de Judas diz que houve uma batalha entre Miguel e o diabo para quem ficava com esse corpo. Aí a pergunta é, Jesus teve contato com o morto, ele pode falar com o morto? Sim, daqui a pouco a gente olha isso lá, é o único. 2, os demônios tiram proveito para enganar? Sim, 2 Coríntios 11, versículo 14. Ok, então o diabo ele pode se transformar até num anjo de luz. Então nós encontramos aí uma situação seguinte, o diabo engana. Irmãos, imita a voz, escreve igual. Se ele imita um anjo de glória, e a glória de um anjo diante do ser humano é problema, lembra de Daniel? Ele teve contatozinho com um anjo, não diz que era um arcanjo, não diz que foi um serafim, um querubim, ele teve contato com um anjo. Ficou quantos dias deitado depois que teve contato com a glória do anjo? Não aguentou? 21 dias. O corpo ficou mole. O diabo consegue imitar isso. Uma glória tão grande que o corpo do ser humano não aguenta essa glória desse
um anjo que derrubou o profeta Daniel, né? Só ele ter contato com a glória, e passou 21 dias sem conseguir se levantar, sem comer direito, só em contato. Então o diabo, se ele tem capacidade de fazer isso, imitar um anjo, quanto mais o humano, imita com facilidade, voz, andado, mensagem, tal, etc. Então, ele engana a sociedade. E lá em 1 Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, ó, que o demônio, o Espírito Santo expressamente diz, né, que muitos seguirão doutrina de demônio, ou seja, o diabo enganando, o diabo submetendo a pessoa a ideias que não tem nada a ver. Então, nós cristãos não entramos em contato com os mortos pela impossibilidade e a condição desses mortos em relação a gente que está vivo, sem contatos, nada. Até na parábola do Lázaro, Jesus ali, ele foi bem direto. O rico diz assim, ó, manda Lázaro, ó, a consulta, manda Lázaro, na ilustração, manda Lázaro dizer como é que aqui é a situação, para que a minha família não venha. Ele disse assim, ó, eles têm os profetas e a lei, siga. Ele não diz assim, ei, Lázaro, por favor, bata um papo lá legal, né? Diz lá como é que está o rico, sofrendo, queimando. Não, tem a palavra, profetas e lei, siga, tem o Antigo Testamento, Jesus estava com o Antigo Testamento, o Novo ainda não tinha sido formado, siga a palavra e não espírito enganador. Então o diabo, ele pode enganar, só Cristo fala com os mortos. Esse texto aí vai servir para a nossa visão de ressurreição daqui a pouco mais à frente. João 5, 25, 29. Quem achou, pode ler. Vinte e 29. Ok. Quem é que ouve a voz do Senhor? Os mortos. O único que consegue falar com o morto. Falou com Lázaro, lá dentro, há 3 dias morto. Falou com Talita. Falou com o filho da viúva de Naim. E diz que no final, ele falará com os mortos, para que os mortos saiam do sepulcro. Então, o único que consegue ter conversa com os mortos é Jesus. E a conversa é só para ressuscitar. Não tem bate-papo com os mortos. Ei, rapaz, tá aí, como é que tá aí, tá? Como é que foi aquela tua jornada na terra? Não, ele vai falar para a ressurreição. Como deu alguns exemplos de ressurreição física, né? Como a de Lázaro, etc. Mas também o texto é bem claro aí. Ele consegue falar com os mortos. O único que consegue falar com morto, com madeira, ele fala com ave, ele fala com um vento, acalma os ventos, acalma o mar. Ele consegue falar com a criação. E consegue falar com o que está no estado de morto. Nós não temos essa capacidade. Nem ele deu a nenhum ser humano. Não é uma questão de mediunidade, é uma questão de ser Deus. Só Deus pode falar com aquele que está morto. Nem o diabo conversa com ele. Só Deus consegue falar com os mortos, chamando para ressurreição. Esse texto vai fundamentar a ressurreição geral, que a gente vai daqui a pouco dar uma olhadinha nela. A gente vai só entrar um pouquinho mais adentro aí. Deixa eu só... Meu irmão, passa aí que esse controle ele é abençoado. Né? Fechando essa parte de morte, né? Os tipos de morte que Cristo derrotou a nossa morte, a morte da morte na morte de Cristo, matou a morte. Então, nós agora vamos trabalhar a questão do destino. Justos e ímpios, que é o último artigo da nossa declaração doutrinária, né? Destino. Justo, aqui, todos que foram justificados em Cristo. Não é pela nossa capacidade. Foi o que Cristo fez por nós. A justiça dele imputada a mim e a você. Então, todo aquele que crê em Cristo, ele recebeu a justiça de Cristo, tornando-se, por Cristo, declarado inocente, com base nos méritos de Cristo. Tudo que ele fez, toda a sua obediência, toda a sua santidade. A gente já viu isso na doutrina da salvação. Ímpio, eu não vou pegar a palavra ímpio e definir ela tanto no Antigo nem no Novo Testamento, mas eu vou colocar numa visão, né, o contrário do justificado. Todo aquele que não foi justificado em Cristo e vive mergulhado em quê? No pecado, no erro. Então, justo, nós justificados em Cristo,
Ímpio, aquele que não tem essa justiça de Cristo sobre sua vida e anda mergulhado no erro, desenfreadamente em seus delitos. Pode passar, meu irmão. E aí a gente vai trabalhar esses 3 pontos. Eu vou dar uma ampliada aqui em alguns textos, para a gente trabalhar e também os seus contextos. Diz a nossa declaração doutrinária que, para definir esse destino final, o ponto final para o justo e o ponto final para o ímpio, né? Jesus voltará. E aí você já pode abrir em Mateus 24, os versículos 29 a 31. Jesus voltará de forma visível, pessoal, em glória. Ou seja, pessoa vem visível e vem em glória. Abre aí em Mateus 24, versículo 29 a 31. Amém, irmãos? Quem achou pode ler. Trinta e 31. Amém. Primeira coisa, Jesus vem de uma forma visível. A nossa declaração doutrinária pega esse texto de Mateus, que é um texto claro, aí não é ilustração, não é uma linguagem figurada, o texto é literal, ele vem de uma forma visível, para dar o destino final do justo e do ímpio. Visivelmente, eu não sei quem já ouviu falar no tal de arrebatamento secreto, onde Jesus vem de uma forma invisível, né? Ninguém vai ver e começa a sumir gente. Tem até aquele filme Deixados para Trás. Não existe isso, irmãos. O texto que a gente leu aí de forma clara, não tem nem arrumadinho nesse texto, mas assim, pastor, uma linguagem figurada, tem nada de figurada, aqui é o literal, né? Literal, visível e em glória. 2 vindas, pastor? Não, uma só. A segunda vinda, ela não tem 2 fases. Eita, um invisível, outro visível. Não, não tem isso no texto. O texto aqui está só falando de uma vinda visível. Pastor, é para judeu? Não, para a igreja. O discurso de Jesus não foi para o judeu, foi para quem estava seguindo ele. A vinda glória, foi os discípulos dele, igreja, que perguntaram, quando será os sinais da tua vinda, etc. Lá no início, quando ele começaram a apontar para o templo, e Jesus trabalha isso aqui no contexto daquele templo de Jerusalém. Então, nós precisamos entender que nenhuma profecia, guarde isso aqui, viu? Isso aqui é base, né? É o nosso feijão com arroz. Dentro do Novo Testamento, não tem um texto sequer que aborde 2 tipos de salvação, 2 tipos de batismo, 2 povos. Tudo é igreja. Israel tem que ser igreja, tem que crer em Cristo. A vida de Cristo é visível para salvar todo aquele que acredita em Cristo. O arrumadinho, ou dobradinha, né? Dobradinha que estão fazendo por aí de 2 vindas, 2 arrebatamentos, ou um arrebatamento e uma vinda para ficar, uma salada. Não tem nada disso no texto. Vamos observar que esse texto, ele apresenta visível, não só para o crente, mas para o não crente. Qual é a reação do público nesse período não cristão, que não foi justificado? O ímpio. Lamentação, verão e lamentarão. Apocalipse 1:8 diz também que todo olho verá, e a reação dos que viram que não era salvo, lamentarão. Então é uma vinda visível para o salvo e para o não salvo. Não tem esse negocinho de secreto não, irmãos. Se você olhar os versículos abaixo, a doutrina do secreto é do anticristo. Eis que está no deserto, eis que está dentro de uma casa. Jesus não é assim não, assim como o relâmpago se mostra do oriente, né, e finda no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Nem é a ideia de velocidade, é a ideia de visível, todo mundo vê o relâmpago. Então, Jesus ali, ele contraria diretamente a ideia de qualquer coisa secretinho. Eita, o cara estava lá pilotando um avião e de repente ficou só a roupa. Tomou Doril, sumiu. Visível.
Cristo vem de forma visível. Todo olho verá. Mas tem mais detalhe aí no texto. Olha a sequência do texto, versículo de número 36. Vamos fazer algumas amarrações. No 29, para amarrar com a grande tribulação, que Jesus vem depois da grande tribulação, diz assim, ó, guarda esses pronomes. Versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Daquele está se referindo ao quê? O evento anterior, grande tribulação, nesse capítulo 24, nos versículos 15 até o versículo 28. Então, após a grande tribulação, segure essa, meu irmão. Você, se estiver vivo para essa vinda gloriosa, você passa a grande tribulação até o talo. Mas ela não é para te destruir. A punição da grande tribulação é para lá fora, não é para a igreja. A igreja é protegida, mas ela está aqui, logo após os dias, daqueles dias, amarrando daquele o pronomezinho, ó, com o evento anterior. Guardou aí? Nada de igreja arrebatada, nada de igreja sumindo, Jesus voltando antes da tribulação, é depois. Segundo, olha o pronome daquele aparecendo de novo no versículo 36. Diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Daquele dia, aí vem a ilustração, ó, amarrou a vinda visível, amarrou pós-tribulação, daqueles dias, mas tem outra questão aqui que mata essa questão do Cristo voltar visível. Ele compara a vinda dele com o dilúvio. As águas do dilúvio caiu só na gota de Noé, na cabeça de Noé, só para quem era salvo, Noé, a família dele, veio para todos, todo mundo viu, a água do dilúvio. A vinda colocada de uma forma ilustrativa ao dilúvio, comparando com o dilúvio, que é o versículo, os versículos mais abaixo, assim, assim como as águas veio para todo mundo, visivelmente, Jesus virá de forma visivelmente, assim como foi água para toda a sociedade, Jesus vem para toda a sociedade, agora para dar destino diferente. Os salvos levar para os céus, os justificados, e os ímpios dar a sentença de morte, de segunda morte. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque na doutrina de destino final, tem gente ensinando aí que a igreja vai sumir com Jesus secretamente, e vai ficar uma turminha aqui para acreditar ou ser salvo pela sua própria capacidade de uma eleição da nação de Israel, porque é judeu, nasceu lá, já está salvo, o cara é eleito, crê em Cristo, mas não é igreja. Que lambança é essa? Novo Testamento, Efésios capítulo 2, foi estudo aí na sala dos PGMs, né, que Dene abordou, está lá, dos dois povos, fez um, igreja. Se o judeu vai ser salvo, e eu creio que alguns judeus, não todos, serão salvos, o que crê em Cristo. Por exemplo, Judas era judeu, partiu salvo? A doutrina dessa da eleição aí está meio estranha. Então, vem visivelmente, pronome daquele, amarra, e amarra com aquela passagem que o pessoal usa tanto para dizer assim, olha, tu vai sumir e um vai ficar. Olha mais abaixo aí, nos versículos de número 37 e diante, que diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e o outro deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, se referindo àquele dia visível, glorioso, que ninguém sabe, né? O dia exato. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, aquela passagem assim, eita pastor, aqui está dizendo que um vai ser tomado e o outro vai ficar. Então, o cara vai cair lá no avião, o que não foi arrebatado, e o outro sumiu secretamente. O texto não diz nada disso. Você olha o contexto, é assim, a vinda do Filho do Homem é como um dilúvio, visível. Ele já diz que é visível no versículo 29 a 31. Apocalipse 1:8 diz que é visível.
Apocalipse 6, quando o povo vê aquele que está sentado sobre o trono e a ira do cordeiro, diz o quê? Fujamos para os montes, para fugir da ira. Está vendo? Então não tem nada de secreto. Mais ainda, o termo nuvem, abra lá em Apocalipse 1, versículo 8, que está aí nessa sequência. Apocalipse capítulo 1, esses textos, irmãos, são textos claros, não são textos simbólicos, como Apocalipse mais à frente vai trabalhar, mas são textos bem aclarados, porque a doutrina tem que partir do claro para o obscuro. Apocalipse 1, 7, né? Muito bem, quem achou pode ler, por favor. Amém. Assim será a vinda. Todo olho verá, lamentação, porque está vendo, mas temos mais ainda. A palavra nuvem. Que o pessoal fica dizendo, Jesus vai aparecer nas nuvens, irmão, vai ficar lá paradinho nos ares. O termo nuvem, né? Você tem que entender Apocalipse, que ele tem uma linguagem pesada, veterotestamentária. Então vai aparecer lá tribos, 12 tribos, vai aparecer lá candelabro, coisa de judeu. Então veja só, a linguagem é judaizante, mas o texto é cristão. Só a linguagem, para depois dizer, eita, aqui, cadê a palavra igreja que não aparece do capítulo 4 para frente? Porque está usando uma linguagem judaica, uma linguagem do Antigo Testamento. Então, nuvem é um termo que pode se referir dentro do Novo Testamento, por exemplo, livro de Judas, pode se referir a gente pecaminosa, chamada de nuvem sem água. Mas aqui nesse texto, não. Nuvem sem água é aquela pessoa sem vida, seco, está morto espiritualmente, então a pessoa seca, não tem vida nenhuma. Então, nuvem sem água. Um sentido. Mas no Antigo Testamento nós vamos encontrar nuvem com outra conotação. Abra a sua Bíblia. Em Êxodo 16, 10. Êxodo 16, 10. Amém, irmãos? Quem achou pode ler. Opa! Vai ter sempre essas frasezinhas no Antigo Testamento. A glória do Senhor misturada com nuvem, como fosse uma nuvem. Ou uma nuvem conduzindo o povo. Glória. Mais ainda, ou a presença divina chamada de nuvem, ou a voz dele chamada de nuvem. Então, nuvem simboliza, dentro do Antigo Testamento, presença de Deus. Gloriosa. Quando o Salomão inaugurou o templo, encheu de quê? De fumaça de nuvem, simbolizando a glória do Senhor descendo dentro do templo. Então, no Novo Testamento, quando é assim que Jesus virá com nuvens, em glória, em poder, em grandeza, presença divina, e não um negócio meio escondido entre nuvens, batendo, eita, esse aqui é meu, vem para cá, desaparece. Não tem isso no texto, irmãos, é vinda gloriosa. Então, o termo nuvem aqui não é pessoas secas, mas sim glória do Senhor, por isso que é chamada de vinda gloriosa, para levar os salvos para os céus. Mais ainda, no texto de Tessalonicenses, abra aí sua Bíblia lá, novamente, Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos encontrar o arrebatamento e a questão da ressurreição, destino do justo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, quem achou aí pode ler. E mantenha aberta que a gente vai olhar o contexto. Sim. Ok. Então o povo lá estava perecendo. E alguns estavam meio tristões. E aí, rapaz, tinha gente que não acreditava na ressurreição. O caso de Corinto foi um problema. Então, o texto de Tessalônica diz assim, ó, tem esperança que vai haver ressurreição para esse que partiu, dormiu no Senhor. Aí o contexto é que me chama aqui a atenção para a gente refletir nesta noite, que diz assim, ó,
Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum passaremos na frente os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Destacar aqui alguns pontos. Ressurreição, né? Transformação do corpo. Vai sair, aquela voz lá de João 5 que a gente leu: os túmulos serão abertos, né? Para que os corpos sejam transformados, para poder entrar nesse glorioso céu que o Senhor vai arrebatar. Os vivos, que eu queria ser um deles que estivesse lá nesse dia, não estivesse no caixão. Eu queria não sei como vai ser, mas eu queria estar lá na fase vivo para ser arrebatado junto. Os vivos é arrebatado junto com quem ressuscitou. Ninguém passa à frente de ninguém, foi o texto que a gente leu aí. Juntamente com eles, né? Vivos e mortos, Só que a ressurreição é geral, porque o ponto final da história da terra, nossa aqui nessa terra, sociedade, é a chegada de Jesus. Ele é o ponto final, ele é o escatom. Chegou, acabou. Então o que acontece? Na ressurreição do ímpio, ele vai para uma sentença. Ele não ressuscita para ter esse corpo glorioso e habitar nos altos céus. Ele ressuscita para receber sentença do Senhor, para ser destruído. Carta de Pedro diz que esta terra, que não será transformada, mas Pedro diz, está entesourada, preparada, guardada, né, para o fogo, na qual os elementos se derreterão. Aí você pensa aí, terra, água, vai acabar com tudo. Usa uma linguagem figurada como fosse fogo destruindo, né? Que para mim são anjos. Depois eu posso trabalhar para os irmãos texto que mostra que anjo também é labareda de fogo. Então o que acontece? Essa terra é destruída. Então o destino do ímpio, ele ressuscita, mas ele ressuscita para ser destruído. E em espírito receber sua sentença de separação eterna de Deus, no qual nós podemos ver essa passagem lá, Romanos capítulo 14, e a sentença final em Apocalipse 20, vamos ler lá? Eles passarão pelo tribunal de Cristo, tanto salvo e não salvo, só que com focos diferentes, e assim habitar para sempre os céus. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, outro pode abrir em Corinto 5, 10, e por último, Apocalipse, eu lerei, Apocalipse 20, 13 a 15. Todos passam pelo tribunal de Cristo. A igreja para receber o galardão, os ímpios para receber a sentença. Olha aí agora 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Amém. Salvo vai receber o seu galardãozinho que ele fez, produziu, evangelizou, fez alguma coisa no reino. Papai do céu está lá librando, é o bônus, né, para motivar. Tem um galardão pequeno ou grande para você que está fazendo. Os que não têm, aí não faz nada, o galardão fica difícil. Mas a igreja aparece no tribunal de Cristo. E juntamente o ímpio também vai para esse tribunal, só que para receber sentença. E aí agora o texto de Apocalipse 20, os versículos 13 a 15. Chama aí a nossa atenção, nessa noite eu lerei. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não se acha inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo, né? Fogo e enxofre. Então, irmãos, o texto aí mostra o destino do ímpio e o destino do salvo. O salvo, ele passa pelo tribunal de Cristo, sim, receber seu galardão, que ele fez aqui na terra. O ímpio não, é sentença, né? É lago de fogo e enxofre, ou seja, é separação eterna de Deus. Se você ler um pouquinho antes, esse texto aí de Apocalipse 20, o 19, você vai encontrar que lá nesse, ó, os companheiros que vai estar de sofrimento eterno, diabos, os demônios, a besta, o falso Cristo, a galera todinha do mal, vai estar lá esperando, e assim, eita rapaz, coisa boa, viesse para cá nos visitar, não, foi para morar mesmo, sofrendo aqui. Então, a gente brinca, mas a coisa é pesada, o caldo é grosso. Mas guarde isso aqui, você que está em Cristo, não passa por essa segunda morte. Você foi justificado, e essa justificação garante que você não passa. Não é a tua obra, irmão, que vai garantir isso aí. Eu e você somos falhos. Nossas motivações às vezes é falha. Até na hora que a gente vai orar, às vezes a motivação nossa é falha. A mente se desvia. Mas o teu céu é garantido em Cristo. Porque a morte de Cristo matou a nossa morte. Como disse John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Ele venceu por nós. Então, você pode descansar, pode repousar. Não tenha medo de ler Apocalipse, que a gente fica, pastor, o negócio ali vai umas coisas estranhas e tal. Não, e guarde isso aqui. Apocalipse foi escrito para a igreja estava sofrendo. Época de Domiciano. Batia de frente, matava crente. E o livro foi escrito para dizer assim, ó, ei querido, descanse que o seu final não é destruição. Teu final é em glória com Cristo. É o nosso final. Ressurreição, arrebatamento para habitar. E guarde isso aqui, viu? Assim, diz o final aí de Tessalonicenses, para sempre, né? E assim, para sempre. Não tem outro modo. É céu, não é terra. Não tem terra transformada. Aqui se destrói a gente, ó. Pega o nosso querido Boeing para o céu.